Bom dia, irmãos. Quero saudá-lo com a graça, a misericórdia e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã onde nós vamos trabalhar nos salmos da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar do Salmo 101. Este é um salmo de Davi. E nós, em cada versículo, nós vamos desenvolvê-lo e tirar algumas verdades do que o salmista aqui deseja apresentar para a gente. E nesse salmo nós poderemos ver que o salmista escolheu não viver uma vida sem propósito. Davi, ele tinha um propósito de vida e tomou atitude para cumpri-lo. E vem uma pergunta para nós: você tem um propósito para viver? Qual o seu propósito de vida? O propósito de vida de Davi era fazer a vontade de Deus em sua geração. E para isso tomou atitudes. E atitude de viver uma vida íntegra, reta, justa, diante de Deus e dos homens. E isso está muito claro, nós vamos ver aqui no Salmo 101. O que nós podemos ver aqui no Salmo 101 são palavras simples, diretas e piedosas de Davi, que se comprometeu com essas atitudes, sem reservas. Não há o menor vestígio de que o que ele estava falando tinha como objetivo despertar o aplauso dos homens, ou se dar bem. Pois sabemos que ele falhou, e falhou feio ao longo da sua vida. Mas o seu alvo era mostrar o padrão de Deus em seu coração e diante dos seus olhos. E nós podemos ver aqui no Salmo 101 como se fosse uma declaração de fé de Davi. Sua declaração de fé na tentativa piedosa de estabelecer o padrão para uma vida e vocação irrepreensível aos olhos de Deus e dos homens. Isso porque a nossa fé, amados, é tanto vertical, eu e Deus, como horizontal, eu e os homens. Pensando nisso, eu dividi o salmo em duas partes. A primeira parte, as decisões de Davi, visando mostrar sua fé vertical, do verso 1 a 4. E as declarações de Davi, visando mostrar a sua fé horizontal, verso de 5 a 8. Vamos então comentar cada uma delas e ler cada um dos versículos e desenvolvê-los aí para a nossa maior compreensão, tá certo? O verso 1 diz, o salmista diz: cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor. Cantarei. É interessante quando nós olhamos aqui que Davi está dizendo que manterá a sua consistência em louvar a Deus, fosse os tempos bons ou maus. Cantar o amor de Deus, ele é fácil, não é verdade? Difícil é cantar a sua justiça, principalmente quando ela se volta contra nós e contra os nossos interesses pessoais. Isso me faz lembrar Jó quando respondeu à sua esposa, que disse a ele para amaldiçoar a Deus diante de toda aquela situação difícil que ele estava enfrentando. E ele diz: você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas, o seu amor, e nunca o mal, sua justiça? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Jó 2:10. É interessante quando nós olhamos isso, não é verdade, amados? O louvar a Deus em toda e qualquer circunstância. O verso 2, Davi menciona que viverá de forma honesta e saudável, com integridade, em sua própria casa, partindo de seu próprio coração. Ele diz, a parte B, ele diz do verso 2, pois portas adentro em minha casa terei coração sincero. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa terei coração sincero. A integridade, amados, é como um iceberg, em que o que se tem à mostra é apenas uma parte muito pequena do todo oculto. O que você é no seu coração, você vai exteriorizar no seu dia a dia. E é isso que Davi assim
declara, né, a começar no meu coração, eu vou viver uma vida reta, uma vida honesta. O verso 3, Davi resolveu remover tudo o que pudesse agarrar as inclinações do seu coração e desviar o seu olhar do Senhor para si mesmo. Ele afirmou que não permitiria que coisa alguma, má e vulgar, capturasse a sua atenção e o tentasse a se exaltar. Ele resolveu odiar todo objetivo e ambição indignas. Quando ele diz, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso me pegará. O orgulho é um pecado tão sem sentido, que não tem sentido o fato de qualquer cristão ser arrogante e se deixar escravizar pelas garras da vaidade. Paulo diz isso combatendo a arrogância lá diante dos coríntios, lá em 1 Coríntios 4, 6, 7, quando ele escreve, pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? Se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulharmos como se não fosse uma dádiva? Tudo que temos nos foi dado. Então por que se orgulhar? Por que se vangloriar como se merecêssemos os créditos? Tudo vem de Deus. E os olhos arrogantes é algo que o Senhor abomina. A exortação é vivermos em humildade. O verso 4, Davi resolveu que seria um homem puro, que se manteria afastado de todo mal, que manteria longe dele o coração perverso. Ele diz, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Vocês percebem por que Davi ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus? Honestamente, raros são os homens e mulheres que podem dizer o que Davi disse nesses 4 versículos. Davi resolveu viver com consistência, com integridade, com humildade e com pureza. Essas foram as decisões de Davi, decisões de um homem segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, que devem ser como modelo para as nossas vidas. Mas além das decisões de Davi, que aqui foi nos apresentado nos primeiros 4 versículos, os próximos versículos de 5 a 8 nos mostram as declarações de Davi, a sua fé horizontal, ele em relação ao próximo. E nessa segunda parte do Salmo 101, Davi muda de direção. Não está mais olhando para dentro de si, ele está olhando ao seu redor. Ele considera o povo do seu reino e declara sua posição em relação a vários tipos diferentes de pessoas, 7 ao todo, e declara como se relacionará com cada um dos 7. A começar na parte A do verso 5, ele fala em relação ao caluniador. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. E o verbo destruir no hebraico tem o sentido de colocar um fim. A ideia é esta mesmo. Davi colocaria fim. Não seria tolerante com quem não tolera ou destrói a reputação do outro. Não vai tolerar isso. Davi não toleraria calúnias. E se você já sofreu com calúnias, saberá o valor dessa declaração do rei. Na parte B, ele fala em relação ao orgulhoso. Davi também declarou que não suportaria uma pessoa arrogante, presunçosa, orgulhosa. E ele diz, o que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Um dos problemas práticos ligado ao orgulho é lidar com o que está por trás do orgulhoso. É a sua argumentação. Você já prestou atenção que uma pessoa orgulhosa, arrogante, é comum a ela trazer contendas e discordâncias para quase todas as situações? De que maneira? Ele sempre buscará ter a razão e a palavra final. Ele sempre vai dizer que ele que tem a razão.
e vai querer ganhar as coisas no grito. E o sábio Salomão, lá em Provérbios 13:10, diz, né, o orgulhoso só traz conflitos. E Davi declarou, então, como a gente está vendo, que não toleraria o caluniador, nem suportaria o orgulhoso. E mais, na parte A do verso 6, ao passo que ele não toleraria o caluniador, nem suportaria o orgulhoso, Davi deseja conviver com os fiéis. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Sabe o que chama a nossa atenção, amados? Esses fiéis são dificílimos de serem achados. Preste atenção em Provérbios 20, verso 6. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem achará? A mulher virtuosa, lá de verso 30:10, a ênfase é, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Quem achará? Davi estava à procura de homens e de mulheres fiéis com os quais pudesse conviver, pudessem ter comunhão. Davi declarou que não toleraria o caluniador, nem suportaria o orgulhoso. Ele declarou que procuraria pelo fiel e também pelo íntegro. Olha a parte B do verso 6, ele diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Davi admite que há uma certa categoria de pessoas que o servem, que trabalham para o rei. Ele diz que esses são os irrepreensíveis, são aqueles que andam no caminho certo. Não os perfeitos, mas os íntegros. Esta é a característica mais importante ao ser encontrada em pastores, presbíteros ou líderes que ministram na igreja do Senhor. A integridade. De fato, a integridade é absolutamente indispensável na vida dos servos de Deus. E quando não há integridade, a pessoa perde a capacidade de liderar. E tanto é que duas das características indispensáveis para o ministério é ter uma vida irrepreensível e ter boa reputação, o que diz Paulo lá em 1 Timóteo 3:2. Sem integridade, a pessoa perde a qualificação para serviço, para a liderança na casa do Senhor. Davi também declarou que não permitiria que o enganador sequer se aproximasse. Na parte A do verso 7 ele diz, não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. Hipocrisia, engano não tem lugar entre o povo de Deus. Engano tem a ver com esconder a verdade, fazer acreditar ou acreditar em algo que é falso. É o ato deliberadamente de enganar alguém. Se você alguma vez na vida já passou na mão de enganador, você sabe por que Davi declarou que sequer permitiria que o enganador se aproximasse da sua casa. Davi declarou ainda que não permitiria que o mentiroso ficasse em sua presença. Olha o que ele diz na parte B do verso 7. O que profere mentiras não permanecerá ante aos meus olhos. Davi tinha uma política. Nenhum enganador ou mentiroso será estabelecido em qualquer posição de autoridade no seu reino. Tolerância zero para o engano e a mentira. Você já conviveu com algum mentiroso, com o enganador ou com os dois? Você sabe muito bem o que Davi está dizendo. Você sabe muito bem que Davi estava coberto de razão quando escreveu isso. Não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Davi falou do caluniador, do orgulhoso, do fiel, do íntegro, do enganador e do mentiroso. Agora ele concluirá declarando a sua atitude em relação ao perverso.
Está no verso 8. E essa é uma conclusão e tanto. Olha o que ele diz: manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Davi mencionou vários tipos de pessoas e se posicionou com veemência em relação a cada uma delas. Mas esse último é o mais forte de todos. Diariamente, Davi trabalharia para arrancar a perversão e a prática do mal. Davi, enquanto rei, foi bastante claro ao fazer suas declarações. Não tolerarei quem difama seu próximo, não suportarei presunção nem orgulho, irei à procura dos fiéis para conviver comigo, só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo, não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam o mal. Ó, quão distante estamos desta realidade. Atitudes que fazem diferença. Precisamos, irmãos, desenvolver em nossas vidas a convicção e a fé de Davi. Tolerância zero ao pecado. Precisamos das decisões de Davi, de sua fé vertical em relação a Deus. Consistência, integridade, humildade e pureza. E precisamos das declarações de Davi, de sua fé horizontal em relação ao próximo. Não tolerar o pecado, não suportar o pecado, não permitir o pecado, expulsar e acabar com o pecado, mas procurar a fé e a companhia dos fiéis. E você, qual tem sido a sua atitude em face da vida? Qual é o seu plano para o futuro? Tem atitude? Resolva viver para fazer a vontade de Deus. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por essas palavras, por essas decisões e declarações de Davi, mostrando uma vida reta, justa e honesta diante do Senhor. Que essas verdades que nós vimos aqui possa refletir em nossas vidas. Que como igreja possamos viver essa realidade, para que assim possamos apresentar Cristo através do nosso modo de viver, agir e pensar. Que o Senhor seja exaltado hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, amados. Tenham um restante de semana no Senhor.